Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, graças a Deus. E Deus tem sido tão bom para nós, né? Deus tem sido maravilhoso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar o nosso texto de hoje. Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos permitido estar aqui com o Senhor, pelo privilégio, Pai, que é ter relacionamento contigo, que é conseguir compreender a verdade da Tua palavra, que é ter os nossos olhos abertos para o entendimento daquilo que o Senhor tem na palavra para nós. Muito obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco no Espírito, nos ensinando a palavra dia após dia, Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Nosso dia a dia, Senhor, tem sido de tanta comunhão com o Senhor. Como é bom conhecer o Senhor e caminhar contigo diariamente, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Espírito Santo, fica aqui do meu lado, do lado dos meus irmãos. Nos ensina essa palavra, Senhor, cada dia mais. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Semana 9, dia 5, Números capítulo 16 e 17. Hoje, dia 3 de março, né? Olha que data bonita. 3/3/2023. Né? Ó, para quem gosta aí de números, gosta dessas coisas aí meio místicas, né? Esotéricas. 3/3/2023. Nós confiamos no Senhor, né? E os dias são todos iguais, como qualquer outro, né? Deus tem princípios na sua palavra a respeito de números, e é exatamente o livro que nós estamos lendo, né? O livro de Números. Mas, e os números têm sentido na Bíblia. Por exemplo, o número 3 fala da Trindade, fala de várias coisas, né? E fala dessa plenitude de Deus. Deus é 3 e ao mesmo tempo é 1, né? Então, mas nós não nos firmamos nessas coisas, porque a palavra de Deus, ela é clara para nós, que essas coisas quem busca, né, são os pagãos. Mas a data tá bonita, né? 3/3/2023, uma data bonita. Para quem vai ter bebê nessa data, olha que legal, a data do nascimento fica fácil, né? Então, ou datas muito, muito importantes, ou tristes também, né? Para quem tem um ente querido que falece numa data como essa, fica marcante, né? Mas nós estamos aqui, buscando ao Senhor. Vamos lá? Números capítulo 16, versículo 1 diz assim: Certo dia, Coré, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, conspirou com Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, e com On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes respeitados do povo, eleitos pela comunidade de Israel. E eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: Chega, a assembleia toda é santa e cada indivíduo é santo, e o Senhor está entre eles. Então por que vocês se colocam acima de nós e querem mandar em nós? Quando Moisés ouviu isso, caiu no chão com o rosto na terra e disse a Coré e a todos os seus seguidores: Amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem pertence a ele e quem é santo, e fará aproximar-se dele quem ele escolheu. Façam isso, você, Coré e todos os que estão com você. Apanhem incensários e amanhã coloquem fogo e incenso neles perante o Senhor, e descobriremos quem o Senhor escolheu. Chega, filhos de Levi. Então Moisés falou novamente a Coré: Agora ouçam-me, filhos de Levi. Parece sem valor. Então Moisés falou novamente a Coré: Agora ouçam-me, filhos de Levi. Parece sem valor para vocês o fato de Deus ter escolhido vocês dentre todo o povo de Israel para estar perto dele quando trabalham no tabernáculo do Senhor e ficam de pé perante o povo para servir? Ele trouxe vocês e todos os seus irmãos levitas para perto dele, e agora vocês também querem ser sacerdotes? Esse é o verdadeiro motivo da sua rebelião contra o Senhor? Quem é Arão para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Será que não foi suficiente vocês nos tirar de uma terra que produz muito leite e mel para matarmos neste deserto? E ainda quer mandar em nós? Além disso,
Você não cumpriu a promessa de nos levar a uma terra que produz muito leite e mel, nem recebemos campos e vinhas como herança. Quem você quer enganar, nós não iremos até você. Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não aceite os sacrifícios deles, pois não roubei um só jumento deles, nem fiz mal a nenhum deles. E Moisés disse a Coré: você e todos os seus seguidores apresentem-se aqui amanhã perante o Senhor, você e eles, e Arão também estará aqui. Cada um deverá trazer o seu incensário, nele colocará incenso e apresentará ao Senhor. Ao todo serão 250 incensários. Você e Arão também apresentarão o seu incensário. Assim, cada um deles apanhou o incensário, acendeu o incenso e foram todos até a porta do tabernáculo, junto com Moisés e Arão. Versículo 19. Coré ajuntou todo o povo à entrada do tabernáculo e o incitou contra Moisés e Arão. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se deste povo, porque vou matá-los num momento. Mas Moisés e Arão caíram com o rosto na terra e disseram: ó Deus, Deus que cria e conserva toda a vida, será que por causa do pecado de um só homem o Senhor ficará irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga a todo o povo para ficar longe das tendas de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés foi até as tendas de Datã e Abirão, e os líderes de Israel o seguiram. E Moisés disse à comunidade: fiquem longe das tendas destes homens maus, e não toquem em nada que seja deles, para que não morram por causa do pecado deles. Então o povo se afastou das tendas de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: assim vocês saberão que foi o Senhor quem me enviou para fazer todas estas coisas, e que não fiz isso por mim mesmo. Se estes homens morrerem naturalmente, ou devido a um acidente ou doença, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa diferente, se a terra se abrir e os engolir, junto com tudo o que lhes pertence, e eles caírem vivos no abismo, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E quando Moisés acabou de dizer isso, a terra se abriu debaixo deles e engoliu Coré, Datã e Abirão junto com as suas famílias e todos os seus bens. Eles e tudo o que possuíam caíram vivos no abismo. A terra se fechou sobre eles e eles morreram e desapareceram do meio da assembleia. Todo o povo de Israel, quando ouviu os gritos daqueles que morreram, fugiu com medo, gritando: que a terra não nos engula também. Então o Senhor mandou fogo, matando os 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, para apanhar os incensários do meio do fogo e espalhar as brasas, porque os incensários são santos. A respeito dos incensários daqueles que pecaram e morreram, serão transformados em placas de bronze e servirão para cobrir o altar. Esses incensários são sagrados, porque foram usados perante o Senhor e servirão como sinal para os filhos de Israel. Então o sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze, daqueles que morreram queimados, e os transformou em placas para cobrir o altar, para lembrar a todo o povo de Israel que somente os sacerdotes, descendentes de Arão, podem acender incenso perante o Senhor, e para não acontecer o que aconteceu com Coré e com seus seguidores, conforme o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Mas, o dia seguinte, todo o povo de Israel se queixou de Moisés e de Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão e se voltou para o tabernáculo, subitamente a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão vieram até diante do tabernáculo e o Senhor disse a Moisés: fique longe desta comunidade, porque eu acabarei com este povo num instante. Mas eles caíram no chão com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o incensário, coloque fogo do altar e incenso nele e corra pelo meio do povo para obter o perdão dos pecados deles, porque o Senhor está muito irado e a praga já começou.
Arão fez o que Moisés ordenou e correu até o meio do povo. A praga já estava começando entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e obteve o perdão dos pecados do povo. Ele ficou entre os vivos e os mortos e a praga parou. E os que morreram em decorrência da praga foram 14.700 pessoas, sem contar aqueles que morreram por causa de Coré. Então Arão voltou a Moisés à entrada do tabernáculo, pois a praga havia parado. Gente, vocês percebem como as atitudes, né, de rebeldia, de rebelião, de insurgência, né, de arrogância, de prepotência, né, de autossuficiência, de não aceitar autoridades, né? Se tem uma coisa que a Bíblia ela mostra muito claro para nós em vários capítulos como esse de Números capítulo 16, é que Deus é o Deus que institui autoridades sobre o seu povo. Quando nós chegarmos lá em Romanos, Romanos também vai falar sobre essa questão das autoridades. E a palavra está dizendo claro para nós que foi o Senhor quem levantou Moisés e Arão para estar à frente dessa jornada, desse trabalho que era levar o povo de Israel à terra prometida. Mas sempre tem pessoas que se levantam e ainda conseguem seguidores para o seu propósito, que é ser alguém rebelde à vontade de Deus. Então, na verdade, eles não estavam ali contra Moisés, contra Arão simplesmente, mas eles estavam dizendo nitidamente que eles estavam contra Deus, contra a ordem de Deus, contra o mandado de Deus, contra a vontade de Deus para a vida de Moisés e de Arão. Quando nós olhamos para a palavra, quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Arão, essas pessoas não estavam dizendo, eu quero ser o líder desse povo. Nós não vimos em nenhum momento Moisés dizendo, não, Senhor, eu estou preparado, sou eu que vou ser o líder. Arão em nenhum momento disse, Deus, eu estou aqui, eu quero ser o líder, eu quero ser o sacerdote. Gente, percebam que a palavra sempre vai ser clara em mostrar que é o próprio Deus que institui essas autoridades sobre o povo. O Senhor olha para a terra e encontra homens que têm um propósito específico, que nascem inclusive. Moisés nasceu para este propósito. A palavra é clara quando diz do nascimento de Moisés, da forma como que ele foi criado, da maneira como Deus o escondeu no palácio de Faraó para não morrer. Ele era o libertador. Ele era a maneira com que Deus ia usar a tipologia para mostrar quem seria o libertador do seu povo. Então, entender, Deus escolhe a tribo de Levi, e aí ele escolhe da tribo de Levi uma família que era justamente a família de Arão e Moisés, né, que vem da família dos coatitas, para ser os levitas, né, para ser, na verdade, os sacerdotes. Então, era uma família que Deus estava escolhendo específica para ser alguém separado para ser sacerdote. Então, não tem a ver com um chamado por mérito, não tem a ver com um chamado simplesmente porque é mais bonito, porque é mais alto, porque é mais baixo, porque é mais feio, porque é mais... Nada disso tem a ver com o propósito de Deus para cada ser humano. E quando nós entendemos então que é o Senhor quem institui as autoridades, nós jamais vamos nos levantar para dizer, não, essa pessoa não tem que estar no poder, não, essa pessoa não tem que estar na liderança. Se tem algo que a palavra de Deus repreende de forma muito severa, é a rebelião contra uma autoridade. Lembra da lepra? Lembra da tsará, né? Em hebraico, tsará, quer dizer essa doença que aparece na pele dos israelitas por eles não se submeterem às autoridades, por eles falarem mal de uma autoridade. Olha a importância que o próprio Deus dá para a questão da liderança. Porque se nós não conseguimos nos submeter a homens e mulheres que Deus institui para nós aqui nessa terra,
pessoas que a gente vê, que a gente olha para elas, então pode ser referência para nós. Nós jamais vamos conseguir nos submeter à autoridade do Espírito Santo, à autoridade do nosso Deus sobre a nossa vida. Por que muitas pessoas não conseguem justamente ser obedientes à própria palavra de Deus? Porque elas não conseguem se submeter a homens, elas não conseguem se submeter a autoridades, elas não conseguem entender que as autoridades, elas estão aí para justamente ser vigia sobre a nossa vida, e no sentido bom da palavra, né? Então, toda a autoridade, ela é investida de autoridade que vem do próprio Deus. Nós precisamos entender isso. E esse povo entende de uma maneira muito dura isso nesse momento e fica como exemplo. Então, essa rebelião de Coré, Datã e Abirão, elas têm o intuito de trazer mais temor ainda para o povo de Israel. Porque quando Deus mata esses 250 levitas, junto com as duas famílias de Datã e Abirão, que na verdade eram das famílias de... deixa eu pegar aqui. Da tribo de Ruben, né? No começo do capítulo aqui fala que Datã e Abirão eram da família dos Rubenitas, né? Da tribo de Ruben. E somente Coré era da tribo de Levi. Então Coré se levanta como um levita que não se submete à autoridade de Moisés e de Arão, porque ele acha que ele também tem a mesma autoridade para ser um sacerdote, ou ele tem mais sabedoria para ser um sacerdote, e ele ainda carrega com ele mais 250 levitas que deveriam estar obedecendo ao Senhor e a Moisés e Arão, e mais as famílias de Datã e Abirão que se rebelam também junto e se tornam então exemplos nesse momento da ira de Deus, né, que vai vir sobre toda impiedade. Gente, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela traz nitidamente para nós o que Deus vai fazer nos últimos dias. É uma sombra de tudo que a nova aliança representa para nós. E se nós não aprendermos a nos sujeitarmos, a nos submetermos às autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas, nós estamos dizendo para Deus, nós não vamos te obedecer. Nós não queremos a sua autoridade sobre nós. É isso que nós estamos dizendo quando a gente faz isso. E Deus castiga de forma muito severa, né, a falta de submissão. Então nós precisamos nos submeter uns aos outros, às autoridades que Deus institui sobre a nossa vida. Capítulo 17. 17 é bem curtinho, né? Em vista do 16 é bem curtinho. Vamos lá para o nosso último texto de hoje. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que traga 12 varas, uma vara para cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em uma das varas, mas o nome de Arão será colocado na vara de Levi, pois é necessário que haja uma vara para cada líder da tribo. Coloque essas varas no tabernáculo diante da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, para que o povo pare de se queixar contra vocês. Então Moisés falou aos israelitas, e todos os líderes trouxeram as varas, uma vara para cada líder das tribos, inclusive a vara com o nome de Arão. Moisés colocou as varas perante o Senhor, em frente à arca da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou no tabernáculo, viu que a vara de Arão, representante da tribo de Levi, tinha brotos, flores e amêndoas. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os filhos de Israel. E eles viram as varas, e cada líder pegou a sua vara. E o Senhor disse a Moisés: põe a vara de Arão de volta em frente à arca da aliança, para servir de sinal para os rebeldes, a fim de que parem de se queixar contra mim e não morram. E Moisés agiu de acordo com as ordens do Senhor. Então os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, morreremos todos, estamos todos perdidos, porque todo aquele que chegar perto do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Então o capítulo 17 fala desse sinal, né? Dessa aliança que Deus mostra através das varas. Ele pega então uma vara de cada líder das tribos, das 12 tribos de Israel, e na vara de Levi, que seria da tribo de Levi, ele põe nessa vara o nome de Arão, e essas varas vão para dentro do tabernáculo, ficam em frente da arca da aliança, dentro do Santo dos Santos, e no dia seguinte Moisés volta ao mesmo lugar, e quando ele chega diante da arca,
para pegar essas varas, somente a arca da tribo de Levi, que estava com o nome de Arão, essa vara tinha brotos, essa vara tinha flores. Olha o que está escrito aqui no versículo 8. Tinha brotos, flores e amêndoas. Então essa vara tinha brotado, tinha florescido, ok? Então de uma vara que não está dentro de nenhum vaso, com nenhuma terra, com água, não havia nada. Essa vara era uma vara solta, não estava presa a nenhum tipo de árvore que pudesse então de um dia para o outro florescer. Deus faz o seu milagre acontecer nessas varas, e precisamente na vara de Levi, para mostrar que ele, o Senhor, havia escolhido então a tribo de Levi para ser esses que representariam o Senhor na terra com os israelitas. Então, a partir desse momento, cada israelita olhava para a vara de Arão, se lembrava desse sinal e entendia então que não tinha a ver com a vontade de Moisés, ou com a vontade de Arão, ou com a vontade da tribo de Levi, mas tinha a ver com um chamado, com um propósito de Deus para essa tribo, para essas famílias, para estarem servindo diante do Senhor. Era um propósito de Deus, através dessa tribo, que essa tribo servisse as outras 11 tribos de Israel. E a gente vai ver isso de forma clara durante todo o Antigo Testamento. A gente percebe isso de forma muito clara. E como esses homens da tribo de Levi eram privilegiados e ao mesmo tempo carregavam uma responsabilidade de santificação muito grande. Porque se eles não se santificassem, eles morreriam, porque eles estavam próximos à arca, eles estavam próximos ao tabernáculo, eles é que eram os responsáveis por servir todo o povo de Israel, ok? Então amanhã a gente vai continuar aí, né, dentro dos capítulos 18, 19 e 20, é o dia de amanhã, e em nome de Jesus a gente vai passar um final de semana cheio da presença de Deus, lendo aí Números e seguindo então para a semana 10, dentro do livro de Números, né? A gente ainda passa mais uma semana dentro do livro de Números até chegar o próximo domingo com o início de Deuteronômio. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam passar um tempo agora em oração com o Senhor, falar com Deus, expressar aí, né, a própria palavra ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.